E aí, pessoal, mais um vídeo dessa nova série em que a gente está juntando um pouco a Cuba com o canal. Eu já fiz um vídeo falando sobre a linha atual, né, e o momento que a gente está na Cuba. Depois eu fiz um vídeo com a Duda falando sobre, respondendo comentários de vocês. E agora a gente vai para um terceiro vídeo e a ideia é um pouquinho diferente. A ideia é, a gente selecionou algumas das histórias mais malucas que a gente já viveu fazendo o que a gente faz, e a gente vai contar essas histórias pra vocês. Eu espero que vocês gostem da ideia desse vídeo, coloquem nos comentários o que vocês acham, se vocês têm outras ideias de conteúdo que vocês gostariam. Vambora, vamos começar. Primeira história, qual que é? Não, e pra quem não sabe, Cuba Áudio, que tá chegando aqui, né? É a marca de fone de ouvido minha e do Léo, é a primeira marca brasileira de headphones, e a gente fabrica e desenvolve fones aqui. Boa. Vai lá, primeira história. Buscando o primeiro lote de falantes da China. Contexto rápido, só pra vocês entenderem essa história. Quando a gente começou, a gente, obviamente, né, a gente abriu o CNPJ, a gente nunca tinha mexido com importação, com fabricação, com nada. A gente literalmente começou do zero. E aí, a gente precisava importar um primeiro lote de 500 alto-falantes. A gente fez uma pré-venda na época, tinha... Alto-falante é um dos insumos que não existe produção nacional, então desde o dia 1 a gente precisou de importação. E aí é aquela coisa, é um produto, é um insumo industrial, você tem um pedido mínimo do fornecedor, o pedido mínimo eram 3.000 unidades. Esse primeiro lote, ele durou muito. Não, ele durou tipo 2 anos, assim, pra gente. E aí a gente tava fazendo a primeira importação, só que é isso, a gente não sabia fazer, não tinha radar, não tinha nada. Acho que mal a gente tinha uma contabilidade, mas assim, também era uma contabilidade menor, que não mexia com importação e tal. E aí, cara, quando a gente começou a Cuba, éramos 4 sócios, 2 saíram, ficaram só eu e a Duda, mas um desses sócios tinha uma menina que tinha feito faculdade com ele, cujo marido trabalhava com importação. Ele era chinês mesmo, Shen, gente finíssima, ele ajudou a gente, assim, demais nessa primeira importação. Pô, pra gente lidar, falar com o fornecedor, que hoje é mega parceiro nosso também, o Ryan, pô, ele ligou, conversou, a gente tinha alguns fornecedores em potencial, aí ele ligou, falou em chinês mesmo, tipo, com eles, assim, uma ligação via Skype, com todos os fornecedores que a gente estava prospectando, e assim, 100% na amizade, sabe? Foi por generosidade mesmo. E aí, quando a gente foi fazer essa primeira importação, ele fez pra gente, pela empresa dele. Ele trazia material de festa, se eu não me engano. Então, a gente fez toda a importação com ele. A gente fez o pagamento e tal pro fornecedor, e aí ele trouxe. Aí, esse é o contexto. Vai lá. E pra quem não sabe, a Cuba começou com 4 sócios, e um deles, além de mim e do Léo, era o Dan, que fez faculdade com a gente, e fui eu e o Dan buscar esse lote. Eu lembro que era muito longe de onde a gente trabalhava, não lembro... Só uma coisa antes, assim, demorou meses para liberar. Hoje a gente entende, porque a gente vive importação, sabe como é que é a loucura de liberação na Receita, mas veio por frete marítimo, aí era 45 dias, e meio que depois disso foi para um canal vermelho da vida, e demorou assim também mais, sei lá, 2 meses para liberar, né? Não, porque veio com um outro container que tinha LED, e na época o LED tava com problemas, e aí toda a carga que chegava com LED, a Receita parava lá. Então a gente estava junto com essa carga e demorou muito para ser liberado. E quando foi, a gente teve que ir buscar. E eu não lembro o bairro aqui no Rio, mas era bem longe de onde a gente trabalhava. E aí eu peguei o carro e fui com o Dan para buscar nesse endereço, que a gente não sabia para onde estava indo, não sabia com quem ia falar. Mas a gente foi. Nossa, vai lá. Vai lá. Aí a gente, pegou aí uns 50 minutos de carro, mais, não lembro, era bem longe. Aí chegou num bairro, uma estrada de terra, ermo, assim, não tinha comércio, não tinha residência, era só uma rua de galpões, assim. E aí a gente chegou no endereço, era um galpão. E aí a gente chegou, apertou lá, aí abriram aquele portãozão, assim, de grade. E aí chega um cara, não sei se era segurança, enorme, sem camisa, manda a gente entrar, mal fala com a gente, assim, ele sabia, tava esperando a gente, mandou a gente gente entrou de carro num galpão, no meio do nada, estacionou lá dentro, pediram pra gente esperar, e aí nesses galpões geralmente tem um mezanino, né, com a parte de escritório, administrativo, e aí desce assim uma escadinha, um chinês,
figuraça, assim, era um personagem aquela pessoa. E aí desceu e não falava português. Falava assim meio arrastado, nem sei como trabalhavam lá aquelas pessoas juntas. E aí mandaram a gente abrir a mala e começaram a botar caixa dentro. E a gente só observando aquele momento, a gente não tinha muito mais o que fazer. Torcendo pra serem os falantes. Torcer pra sair de lá, torcer pra ser os nossos alto-falantes. Uma loucura, aquilo ali foi uma loucura. E aí botaram várias caixas dentro, né? Nem lembro, 3.000 alto-falantes, nem sei quantas caixas são. Aí fecharam a mala e a gente pôde sair de lá. Mas ainda assim com as caixas que a gente não tinha aberto. Mas a gente saiu, eram os nossos alto-falantes, mas foi assim a situação mais louca que tem. Acho que a minha mãe nem sabe dessa história, talvez saiba agora. Okay. Mas foi loucura, assim, foi muito doido. Porque é isso, um lugar assim muito ermo e, pô, pra quem é do Rio de Janeiro, chegar num lugar assim perigoso. Abrir, botam caixas aí que você não sabe o que tem dentro. Próxima história. Você tava a lista. Fones roubados da Becks. Essa é boa. Essa foi o seguinte, a gente fez uma ação há um tempo. Quer dizer, na verdade, a Becks comprou alguns fones nossos porque eles iam fazer um seeding com influenciadores, iam mandar um kit com alguns produtos, sendo um deles o Cuba Disco. E ele era personalizado com o logo da Becks, aquela marca de cerveja, né? Eles compraram da gente, acho que, sei lá, 40 fones, 30 fones, alguma coisa assim, e iam dar para esses influenciadores. O que aconteceu foi que a gente, beleza, fez, customizou, entregou para eles, e quando eles estavam fazendo alguma coisa, algum transporte interno, um dos caminhões que estava transportando uma das caixas foi roubado. Coisa de Rio de Janeiro. E aí eles ligaram pra gente, falando, cara, vocês não vão acreditar, uma carga foi roubada, a gente vai precisar comprar mais 10 fones, que eram os que estavam nesse lote. E aí, putz, é aquilo, aí demora, dá trabalho e tal. Mas eles iam comprar mais 10 fones. Aí, papo de 2 dias depois, eu abro o grupo do Facebook Cubanos, que era um grupo que a gente tinha, e uma pessoa apareceu vendendo um desses fones. A gente viu por quê? A pessoa surgiu ali com uma história mega esquisita, tipo, só comigo, R$200 de desconto, importado. E aí a galera do grupo, que obviamente conhece a Cuba, mas como assim importado? O fone é nacional. É verdade, porque eu me confundi aqui, não sei o quê. Aí assim, mas por que você tá vendendo? O fone é tão legal, o que aconteceu? Você não se adaptou? Aí veio com uma história também, não, porque eu ganhei da minha prima, e aí eu não gostei muito. Aí foi assim, mas você nem abriu o fone. É porque uma outra pessoa que eu conheço comprou também. Cara, era uma coisa mega mirabolante, que não fazia nenhum sentido. E quando você abria a foto, tinha uma que dava pra dar um zoom, dava pra ver o logo da Becks gravado. Foi assim, cara, esse é um dos fones roubados. Aí, eu conheço uma pessoa que é próxima de uma pessoa da polícia, aí liguei e falei, aconteceu isso, teve uma carga que foi roubada, tem uma pessoa aqui que tá vendendo, é muito fácil chegar, é só falar, quero comprar, combina lá de pegar o fone pessoalmente e pega a pessoa que tá com o fone roubado. No mínimo, ela sabe que foi receptação. E aí, acabou que essa parte não deu em nada, e a gente preocupado porque a gente não podia, sei lá, falar com o cara que a gente sabia, porque aí ele ia excluir o perfil, sei lá o que ia acontecer. A gente não queria que ninguém ali comprasse, porque se comprasse ia perder esse fio, mas a gente não podia falar nada, galera, não comprem porque este fone foi roubado. Então foi assim, cara, o que a gente faz? Era torcer pra ninguém comprar. Infelizmente não deu em nada, ninguém apareceu ali falando que iria comprar, ele continua ali, mas a polícia também não quis fazer muita coisa. Então ficou por isso mesmo, mas foi muito louco, assim, o fone ter sido roubado e 2 dias depois ele aparece ali no grupo alguém querendo vender. E uma outra história que também envolve roubo, que também foi muito maluca, essa eu adoro, é o seguinte. Uma coisa que existe muito em compra online, infelizmente, é fraude, né? Então a pessoa compra uma parada com cartão de crédito clonado, ou até o cartão de crédito dela mesma, aí ela depois... ou se o cartão é dela, ou se o cartão é do portador, na hora que chega a fatura, o portador liga para o operador de cartão e fala, eu não fiz essa compra aqui não. E aí, essa compra é identificada como fraudulenta. E aí, como é que funciona? O ônus da prova é da loja. A loja tem que provar que foi o real portador. Assim, legalmente, o certo seria que a loja pedisse a identidade. Tipo, é igual em compra que você faz no cartão de crédito. Em tese, a loja precisa pedir identidade para saber se aquele cartão de fato é seu.
Só que, claro, ninguém faz isso porque isso é impossível de operacionalizar, né? Você imagina se toda compra precisasse passar por uma verificação manual de se a identidade está batendo. Então, como é que funciona nesse caso? O portador liga e fala, não fiz essa compra. Aí o banco tira o dinheiro da conta da loja e fala, prova que foi a pessoa mesmo que fez. E é impossível provar numa compra online. Então a gente até pode mandar evidências, falar, a pessoa entrou e tal, mas a obrigação em tese é nossa, assim, é uma coisa muito idiota, porque assim, a pessoa pode botar o endereço que ela quiser e os bancos não fazem uma verificação para saber se está batendo de fato com o endereço da fatura. Então assim, quem se ferra sempre é o lojista. O ponto é, hoje em dia a gente já sabe que isso faz parte do negócio, sempre vai ter ali uma fraude que vai passar no antifraude, mas na época, assim, a gente ainda era menor e tal, a gente ainda ficava muito mais incomodado com isso e queria sempre fazer alguma coisa. Aí o que aconteceu? Um dia, por acaso, eu abro lá o painel e eu vi que tinha uma compra de Muriaé. Muriaé é a cidade da família da minha mãe. Na hora que eu vi uma compra de Muriaé, eu, pô, que maneiro, uma pessoa de Muriaé comprou. Aí eu fui lá no grupo da família e falei, gente, alguém conhece essa pessoa aqui? Aí, pô, ninguém conhecia e tal, cidade pequena. Aí pô, mora onde? Aí eu falei, é nesse endereço aqui. Eu não podia falar o endereço direto, porque, né, LGPD. Mas eu falei, pô, é nesse bairro aqui. Aí falou, pô, não conheço não. Beleza. Aí, alguns dias depois, o fone foi enviado, ele estava em trânsito, e aí a gente recebeu o e-mail de chargeback. Aí eu fui olhar, era essa compra de Muriaé. Eu, filho do... Ok. Aí, o que eu fiz? Na hora, liguei pro meu tio. Cidade pequena, né? Gente, liguei pro meu tio, não, botei no grupo da família. Gente, aquela compra, vocês não vão acreditar, era fraude. Alguém aqui conhece alguém da polícia aí? Porque o fone já tinha sido enviado. Aí o meu tio falou, cara, eu conheço o delegado. Eu falei, pô, aconteceu isso, isso e isso. Ele pode deixar que eu vou lá falar com ele. Foi lá no delegado, ou ligou, sei lá. E o cara, assim, mega se engajou. Ele, não, vamos resolver isso aí. Vamos fazer o seguinte. Pô, ele falou pra gente interromper a entrega com os Correios. E aí ele ia botar um policial com a roupa dos Correios pra entregar o fone pra pessoa. Aí acabou que um outro tio meu foi na central de distribuição dos Correios pra poder pedir pra eles interromperem, porque a gente não conseguia, tentou e não conseguiu, era feriado, tinha uma coisa assim. Mas a central de distribuição abriu. Aí ele chegou, avisou, explicou o que estava acontecendo lá com o negócio do delegado e falou, não, beleza, vamos interromper a entrega. Dia seguinte eu abro lá, saiu para entrega. De novo. Aí meu tio falou com o delegado e falou, não tem problema, a gente deixa entregar, a gente vai lá logo depois. Não deu outra. Entregou, eu só sei que no dia seguinte eu recebo, sabe quando vocês veem aquelas fotos de apreensão da polícia, que tem aquele backdrop da polícia com armas e drogas? Era esse backdrop, vou botar a foto pra vocês verem. Era esse backdrop e a caixa do fone ali. O que eles fizeram? Eles foram lá, bateram na casa da mulher. E aí começaram a perguntar, pô, você recebeu uma encomenda com esse número de rastreio aqui? Ela, recebi, mas não foi eu que comprei não. Ué, mas então como é que você recebeu? Mas eu recebi. Aí falou, mas qual que é o seu nome? É fulana. Tá, é o nome que tá aqui no negócio de entrega. Então é você a fulana. Resumo, cara, a mulher tava grávida, quis comprar um fone pro marido, mas já com a intenção de depois dizer que não foi ela, de roubar o fone mesmo. Foi fichada, né, numa dessa, mas é isso. A gente tem lá a foto do backdrop da Polícia Civil com o fone aqui. Essa é muito boa. Próximo. Gravação do clipe do Rock in Rio. Tá, essa eu vou começar também que foi comigo. Essa também é muito maluca. Cara, tem um amigo meu que é o Ronaldo Valentim, que é dono dos Estúdios Floresta, tem uma produtora também. Ele um dia, eu tava gravando, aí o meu telefone tocou, eu tava gravando, não podia atender, eu vi que era ele. Aí logo depois o Dri, que era um parceiro meu, me ligou também e mandou um WhatsApp, falou, Léo, o Ronaldo quer muito falar contigo, é urgente. Eu, caramba, o que foi, né? Aí terminei a gravação, liguei pro Ronaldo, aí ele falou, e aí, Léo, tudo bem? Cara, seguinte, eu vou fazer uma gravação aqui pro um negócio no Rock in Rio e a gente ia precisar comprar 60 fones. Só que aí, pô, eu cheguei em casa, olhei meu cubadisco e falei, pô, peraí, cara, vou ligar pro Léo, vou ver se ele tem 60 fones lá. Aí, pô, maneiro, mas o que é? Dar uma gravação de uma ação aqui e tal, que uma galera vai usar, de repente pode ser legal pra vocês também. Ele falou, sim, pode ser legal pra vocês. Eu, pô, maneiro, assim, mas, cara, eu tô com um estoque meio ferrado, assim, não sei como é que tá. São 60 fones, aí me explica, assim, é pra dar os fones, né, uma permuta, é um empréstimo? Ele, não, empréstimo, cara, pô, isso era, sei lá, uma quarta-feira. Aí ele falou, pô, a gravação vai ser no sábado e no domingo mesmo você pega de volta. Eu, tá. Aí liguei pra Renata, falei, Renata, você vai me odiar.
Cara, seguinte, surgiu um negócio aqui que parece que é legal, não sei exatamente o que é. Eu ainda perguntei, o Ronaldo falou assim, pô, porque uma galera vai usar. Eu falei, mas quem que vai usar ele? Todo mundo. Tá, todo mundo. Quem é todo mundo, né? Mas tudo bem, amigo meu e tal. Era um negócio com o Rock in Rio, eu pensei, pô, pode ser interessante. E no mínimo eu vou ajudar o Ronaldo. Aí eu falei com a Renata falou, cara, tem 30 prontos, eu consigo fazer mais 30 aqui, as constas já estão encaminhadas e tal, dá pra fechar. Aí eu, pô, ok. Aí liguei pro Ronaldo e falei, Ronaldo, beleza, a gente consegue sim, cara, vou te entregar aí. Aí foi eu e Duda entregar no sábado lá na Cidade das Artes, que foi a gravação, né, aqui no Rio. Cara, primeiro que a gente chegou assim, era uma mega produção. Era um negócio enorme, era muita gente, era caminhão, era tipo... Eles estavam montando ainda, era só produção na sexta-feira quando a gente foi. Mas já dava pra ver que era uma coisa enorme. Era grande. E deixaram a gente subir pra ver a parte do estúdio, né? Onde ia ser a gravação. Muito maneiro, enorme, um palco e tal. E a gente, cara, que foda. Mas ninguém trazia nomes, né? A gente não sabia nada. Vai ser um clipe aqui pro Rock in Rio, todos os artistas. Tá bom, todos os artistas, maneiro. Ok, aí deixamos o fone lá, tudo certinho, e depois combinamos, né? Que a gente ia buscar acabou que a gente buscou na segunda-feira. Cara, aí, não tô de sacanagem. Segunda-feira, Jornal Nacional. Gravação histórica de clipe do Rock in Rio. E antes disso, ao longo do fim de semana, muito artista começou a postar foto. E era assim, Alcione, Ivete Sangalo, Jorge Aragão, Frejá. Cara, era muita gente muito grande postando. Aí, tipo, tem uma foto... Cara, era a Ivete Sangalo, uma foto no feed dela. Tipo, a foto de lado, ela com o microfone, com o fone, Cuba. Não, e ninguém tampou o logo. Era uma coisa, assim, surreal. Todo mundo usando fone. E foi isso aí, Jornal Nacional, capa do jornal o Globo. A gente tem esse jornal aqui. Gravação histórica, os 60 grandes artistas, todo mundo usando fone. O clipe estreou no Fantástico, no domingo seguinte. Cara, foi um negócio insano, assim, que graças ao Ronaldo caiu no nosso colo, a gente não fazia ideia do que era, do tamanho que era. Uma galera ainda pergunta assim, cara, pô, mas é uma ação e tal, meu Deus, deve ter pagado uma nota. Nada, tipo, a gente emprestou, 60 fones, graças ao Ronaldo, porque é aquilo, né, pô, ele ia comprar 60 fones, aí falou, pô, eu consigo emprestado um fone que ele conhece, que ele gosta, então sabia que é bom, sabia que ia funcionar. E é isso, depois a gente ainda ficou sabendo de alguns artistas que, pô, eu não posso, acho que isso eu não posso falar o nome, mas assim, que super comentaram, que se amarraram, assim, caraca, que foi sensacional, mas foi incrível, o negócio caiu no nosso colo. Foi. Próxima tem a ver com isso, é a do Emicida. É do Emicida, né? A gente tem o Gêneson, né, que trabalha aqui na Cuba com inovação e novos projetos. Ele não é full time, né? Um parceiraço nosso de anos. E é um cara que tem, assim, ele é palestrante, ele é um cara incrível, assim, Gêneson Norato, ele é foda. E aí ele foi pra esse evento, não sei se eu posso falar o nome. RD Summit. É o RD Summit, muito grande, né? Tem, acho que todo ano. E o Emicida ia fazer um show. O Gêneson ia palestrar e ele também ia palestrar, né? Eu acho que o Emicida também ia palestrar e também fazer um show. Eu acho que o Gêneson já conhecia, né, o Emicida de alguma forma, ou sabiam quem era e tal. Muito por alto. Por alto, mas, enfim, ele vou levar pra ver o que dá, pra entregar pra ele um fone da Cuba. E aí, parece que o Gêneson não conseguiu na palestra, tava difícil e tal. E aí chegou no meio do show. Só uma coisa, porque o Gêneson falando isso pra gente, né? A gente não acreditou quando a gente recebeu isso. Era isso, a ideia dele era entregar ali no backstage pra ele, mas acabou que se desencontrou, porque a palestra atrasou, eles não se cruzaram. E aí o Gêneson falou, cara, quer saber? Dane-se, vou ali pra pista levar, assim, pra entregar pra ele. Foi isso, né? E aí tem vários vídeos, né? Algumas pessoas que filmaram na hora. A gente tem várias versões e closes. E aí é ele andando com a caixa do fone até o começo. E aí eu não sei se o Emicida reconheceu o Gêneson ou o logo da Cuba, né? Ele já conhecia a Cuba. Ele já conhecia a Cuba. E aí ele, caralho! E aí ele pega o fone e ele fala da gente, assim, tipo... Marca brasileira, não sei o que, os caras estão aqui fazendo... Vamos botar o vídeo? Bota o vídeo aí, Gui, da edição. Pausa aí e bota o vídeo. Ih, caralho! Ô, mano, sério, eu não ganho nada pra fazer isso aqui não, mas eu vou dizer. Os caras da Cuba é uns brasileiros foda que fazem uns fones brasileiros foda pra caralho, mano.
Sério. Mano, vocês são foda. Vocês dão o maior orgulho de ser brasileiro. Porque é o seguinte, desenvolver um produto tecnológico e de qualidade desse naipe aqui, mano, é pra poucos. Eles são nossos irmãos do Brasil. Torço demais por vocês, meus parceiros. Cara, aquilo ali foi, gente, foi totalmente orgânico, foi nada combinado. Foi tipo assim, o que tá acontecendo? E aí o vídeo viralizou, foi bizarro, assim, a gente tem fixado no nosso perfil do Instagram. E a gente não acreditava naquilo ali. Qual foi o salto de inscritos mesmo? A gente tinha o quê? 40 mil inscritos no Instagram e aí a gente bateu 100 em, sei lá, 2 semanas, 1 semana. E aí você abria o perfil ao vivo e tava sempre subindo ali. Você olhava subindo ali o número de seguidores. Foi muito surreal. Daqueles negócios mesmo de internet que viraliza e é isso. Poderia não ter viralizado. Poderia ter sido uma coisa, tudo bem, alguém gravou um vídeo, o Emicida recebeu um fone. Beleza, não. O Emicida, o Genison, não conseguiu entregar no backstage. Aí ele teve a ideia, a audácia de resolver, pro meio da pista, assim, o Emicida podia ter cagado pra aquilo. Ele conhecia a marca, fez um puta de um discurso, tipo, pra gente, que a gente nem sabia que ele sabia ser. A gente sabia que ele conhecia a gente, porque acho que ele seguia no Instagram, mas era isso. E aí, calhou ser gravado, bem gravado, ter dado pra escutar o áudio do vídeo ter viralizado. Foi muito bizarro. Não, e a gente soube, eu acho que o pessoal da produção do evento ficou um pouco irritada. Mas desculpa, gente, se alguém vê isso. Foi mal, galera. Porque não foi intencional, juro. Porque uma coisa dessa, mal ou bem, passa a ser uma propaganda, né? Dentro do evento pra Cuba. E a gente não investiu, não pagou, não foi a ideia, né? E aí isso pega mal. Mas não foi nossa intenção de forma nenhuma, acabou acontecendo. E, cara, foi incrível, bizarro. Bizarro. Próxima. Qual que é essa? Ressaca da Black Friday. É você mesmo que vai contar. Ai, cara. Você quer que eu dê um contexto? Vou me expor aqui. Não, eu posso começar. Bom, Black Friday, por muitos anos, foi nosso auge, assim, Isso de foi vendas. 2020, eu acho, né? Não, de 2019. Mas já tinha pandemia, não tinha? 2019. Eu sei a data. Ah, é claro que você sabe, tá, na verdade. Só pra falar, porque ela não vai querer falar isso, ela é faixa preta de jiu-jitsu. Foi quando ela... Por isso que eu a gente vou não ter briga. que falar. Ah, tá. Então, e aí, foi 2019. Não foi a maior Black Friday da vida, mas foi uma das. Black Friday a gente sempre vende muito bem. E aí, aquela loucura, né? A gente vende, a gente é produção, né, artesanal, tem que montar fone pra caramba. E aí a gente ia trabalhar num final de semana, combinou de montar fone num domingo. Sábado e domingo, né? Na época era só eu, você e Cíntia, né? Não, sábado a gente não foi, era no domingo. A gente montou a semana inteira e domingo a gente ia. E aí... A Cuba nessa época éramos 3, era eu, Duda e Cíntia. Então, assim, a Cíntia só que fazia a montagem, só que assim, óbvio, não tinha condição da Cíntia fazer sozinha. Falei, vambora, vamos todo mundo. Aí, todo mundo, 3 pessoas. 3 pessoas. Do domingo, tava marcado. E aí, no sábado, era a graduação do jiu-jitsu. Você não sabia... Vai. Então, hoje em dia tem exame de faixa e tal. Na minha época, eu cheguei na faixa preta, era uma forma mais orgânica de chegar até lá. Demorei 12 anos para chegar na faixa preta. E aí, 2019, chegou meu grande dia, né, de ganhar essa almejada faixa. Só que não era muito certo, né? Podia ser como podia não ser. No 2018 eu achei que poderia, não foi. Mas aí chegou 2019 e foi. Novembro, dia 30 de novembro, ganhei minha faixa preta. E aí, depois da graduação, geralmente tem uma comemoração, churrasco, alguma coisa comum, né? De academias. E aí eu fui muito feliz e contente. E exagerei um pouco, né? Bebi um pouquinho a mais do que eu deveria. Eu já bebo pouco, sou uma pessoa fraca pra isso, mas estava muito animada. E aí, no domingo, eu não era ninguém. Ninguém. Eu fui te buscar, não foi? Você tava muito ruim. Eu tava muito ruim, mas muito ruim. Eu não vou entrar em mais detalhes, tipo, vai ficar mal pra mim, mas eu tava muito ruim. E aí o Léo foi me buscar. Cedo, né? Cedo. Eu tinha que ir, éramos nós 3 só pra fazer isso, muito fone pra montar, pra entregar aquela correria.
fui imprudente, fui responsável, mas no dia seguinte eu tinha que ser responsável. E aí fui. A gente tentou comer, né, antes ali. Não ficou. Não ficou, vomitei no restaurante, no banheiro. Aí a gente seguiu pra fábrica de startups onde a gente trabalhava na época, aqui no centro, no Porto. Só que eu não conseguia, era muito difícil. E aí eu meio que fiquei descansando um pouquinho no canto. Vomitei algumas outras vezes, mas aí dei uma descansadinha e aí, tipo, teve um momento ali do dia, já que um pouco depois do almoço, que aí eu comecei a me recuperar, a voltar. Não foi... O restaurante, a gente foi tomar café da manhã. E aí? A gente tinha um evento também, aí foi tomar um café da manhã, aniversário de alguém, não lembro, foi um negócio desse, aí você não segurou muito não, aí é verdade. Não, quando eu comecei a montar a fone, eu já tava bem, mas eu fiz um desfalque ali por umas horas, e aí depois quando eu voltei de verdade, eu já tava melhor, e aí a gente montou muitos fones, acho que eu tenho foto ainda, desse dia, várias mesas assim com fone. A gente montou fone pra caramba nesse dia. Ficou até tarde, né? Porque eu não consegui trabalhar nas primeiras horas. Mas foi memorável, assim, os 2 dias. Mas sabe qual foi o erro? Na verdade eu sei. É que você não toma café. Então de manhã você não teve aquele up do café que você teria se você tomasse o café da Encantos, parceiro do canal que tá patrocinando esse vídeo aqui. Gente, Encantos, sensacional, é só cafezão, assim, com pontuação muito alta, sempre com torra fresca, porque eles torram sob demanda e torram todo dia da semana. Então, quando você compra um café da Encantos, aí sim eles vão torrar e vão mandar para você logo depois. Tem várias formas de você comprar o café da Encantos, tem pacote de 250 gramas como esse. O que eu tô tomando, inclusive, agora é o do kit cafezeiro, do Clube do Cafezeiro desse mês. Tem pacote de 1 kg, tem o clube de assinatura, tem kit degustação. É realmente, assim, cara, uma das melhores formas de você entrar no mundo do café especial se você já não tá. E se você já tá no mundo do café especial, cara, experimenta o café da Encantos porque vale muito a pena. Próxima história. Escritório da Barra. Tá, ok. Essa é muito curtinha. Esse foi o quê? Quando a gente teve esse escritório na fábrica de startups, que era um coworking, assim, a gente montava os fones lá. E aí chegou uma hora que a gente cresceu muito durante a pandemia, e aí a gente precisa de um espaço próprio, né? O espaço que davam pra gente montar os fones já não era o suficiente. Não, e de estoque também. Na verdade não foi isso não, a gente estava na fábrica. Aí a gente foi pro primeiro escritório, que era aquele de, tipo, 30 metros quadrados na Olegário. Na Olegário. E aí chegou uma hora que foi isso, na pandemia, a gente cresceu muito de vendas e a gente foi para um outro escritório na Barra, que era no Condado dos Cascais, para quem for do Rio deve conhecer. E era um escritório que ele era um pouco esquisito, assim, a sala era toda novinha. Mas era estranha, ela era uns corredores, assim, e tinha umas luminárias muito feias, mas... spots, né? Na parede, muito mal iluminado. Os banheiros todos tinham chuveiro, o que tudo bem, tem muito escritório assim, mas não é tão comum. E sem nenhuma divisória, sem nenhuma sala, era um espação assim. Tinham 2 andares, só que não era tão grande. Mas era isso, era estranho, não tinha tomada. O que era esquisito era isso, era uma parede que, sem sacanagem, devia ter, tipo, sei lá, uns 4, 5 metros, que não tinha uma tomada, nenhuma parede. Então, assim, o que era aqui, né? Um dia, de bobeira, eu tava na administração falando com o síndico, e aí eu perguntei pra ele, sei lá por quê. Eu falei assim, eu perguntei eu não sei o que aconteceu. Ou eu perguntei pra ele, ou ele mencionou, porque eu comentei que não tinha tomado algumas coisas. Eu acho que não, acho que eu perguntei, falei, o que era ali? Ele fez uma cara, ele assim, cara, era um cara aí com umas primas. Resumo, era uma casa de entretenimento adulto que funcionava ali. Então, acho que era por isso que não precisava de tomada. Então... Não, e tudo fez sentido, porque esses spots, assim, que não era nem no teto, era na parede, assim, provavelmente eram nichos. Cabines de massagem. Cabines, né? Fazia sentido depois que a gente soube algumas disposições dali. Mas, que loucura. E provavelmente, não era uma coisa legalizada. Claro que não, você não é legalizado aqui. Cara, que loucura.
Então nosso terceiro escritório era uma antiga casa de entretenimento adulto. Próxima. Hotel em Hong Kong. Quer começar? Vai lá. Tá. A gente foi pra China, né, antes da pandemia, para procurar fornecedor Eu não lembro do que era, mas assim, acho que era mais uma pesquisa geral, assim, tipo, a gente tava indo pra ver o que tinha lá. A gente foi na feira de Hong Kong e na feira de Cantão, né? Isso, a gente foi nas feiras, foi uma puta experiência, incrível viajar pra China, nunca imaginei. E aí o Léo ficou encarregado dos hotéis. E o primeiro hotel que ele pegou, que foi assim, a gente saiu do aeroporto, pegou um Uber e chegou no prédio. O entorno era ótimo, Esse foi de era Hong no meio, Kong, né? de Hong Kong. O entorno era ótimo, no meio da cidade e tal, ótima localização. Em minha defesa, quando a gente tava lembrando da história, eu vou botar as fotos pra vocês do anúncio, pra vocês verem, que você fala que gracinha, quarto pequeno, mas é bonitinho. Olha aí, vejam, tá? Estão vendo aí, Gui vai colocar pra vocês verem como é que era. O que eu vi ali? Tá, mas quem é que olha só a foto do anúncio e não vê o review das pessoas sobre o lugar que você vai ficar? Acho que não tem ninguém, né? Errei, admito que errei, esse foi meu erro, não vi reviews, não vi pontuação, mas por favor, Era continua. só olhar pra isso que a gente já tava decidido. Mas enfim, ele pegou lá esse primeiro hotel, que a gente saiu do aeroporto direto pra lá. Era um self-check-in, né? Mas antes disso, na verdade, antes de chegar no self-check-in, assim, a experiência de você chegar até o hotel, que não era um hotel, não era um prédio, não era bem isso não. Lá na China, me parece que é muito comum, né? Mais ou menos. E aquilo ali não era muito comum, não. Não, de ter prédios gigantescos com várias coisas dentro. Mas isso tem aqui também. Como Mas a gente acho que tem mais coisas do tipo. E aí a gente chegou num prédio, localização excelente, entrou... Centrão da cidade. E aí entrou no prédio, um prédio aparentemente normal. E quando você entra lá dentro... Não, calma, era um prédio comercial, né? Era tipo um prédio aqui do centro da cidade, do Rio. E aí você entra, tem um vão, né, no meio, que você enxerga tudo, vê tudo. E muito grande o prédio, muitas coisas variadas. E Então, uma das portas era o nosso hotel, que era um corredor. Era o seguinte, você pega um prédio comercial e que tem uma sala comercial de 100 metros quadrados. O hotel era uma sala comercial que foi convertida em hotel. Então, o que você via ali nas imagens, agora eu vou pedir pro Gui botar aí também umas fotos de como era na verdade, assim, mas então, tipo, ao invés de você ter o portão ou a porta, sei lá, de uma sala comercial, fizeram uma carinha de hotel e você abria a porta, era um corredor com, tipo, 6 quartos, 3 em cada lado. Só que como era uma sala comercial, era minúsculo. Assim, o quarto, tipo, não cabiam malas, né? Era para menos de uma pessoa, metade de uma pessoa ali dentro. Exatamente. É aquilo, eu posso falar, né? Eu já falei no último vídeo, nós somos um casal. Na época, a gente estava começando ainda. A gente estava junto há, sei lá, um mês, né? Tudo bem, a gente já se conhecia, já era melhor amigo, mas a gente estava, né, como casal há muito pouco tempo. Como casal não tinha uma intimidade que aquele quarto merecia. Exatamente. Não, cara, eu vou fazer um desenho da planta também pra vocês entenderem melhor. Mas era o seguinte, porque não era só o tamanho, mas tipo, ou era a gente ou era as malas, já começa por aí. Tipo, você entrava, ele era um retângulozinho, o banheiro era tipo uma quina recortada. Imagina uma quina que tu bota um triângulo ali. Aí cama aqui, a pia era um negócio aqui, TV, era isso. O quarto, assim, ele devia ter o quê? 2? Não, se entrasse com a mala, botasse deitada, né, pra abrir, já não tinha mais chão do quarto. Chão. Exato. E aí, botar a mala em cima da cama, mas aí era assustador. E o chuveiro em cima da privada. Então você tinha que lá tem muito, né, mas não no negócio que você não tem pra onde ir. Né? Tipo, é o único lugar, assim, você ligar o chuveiro é só sentado na privada. Tipo, não tem como você não tá ali. E o nível de sujeira do quarto, Nossa, muito sujo. Parece que alguém saiu dali, alguém porco, e ninguém nunca mais entrou pra limpar. Alguém não, alguém. Várias pessoas. Já usaram várias vezes e nunca ninguém entrou pra limpar. A lixeira. A lixeira tinha lixo ainda. Tava tudo grudenta, as coisas mofadas.
Era muito nojento. Eu sei que eu não sou uma pessoa fresca, mas eu olhei pra aquilo e falei, não tem como ficar aqui. Eu errei. Não dava. Aí, como a gente tinha acabado de voltar do aeroporto, o Léo ficou esperando fora, eu tomei um banho, usei o banheiro, saí, ele entrou, fez o dele e a gente foi embora sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Porque era isso, era um self-check-in e aí a gente fez tudo no celular, pegou um outro que era mais longe e tal, mas valeu muito mais a pena e assustador. E tem um detalhe, né, no prédio. Então, isso permeia a história da Cuba. Também existia ao lado uma casa de entretenimento adulto, ao lado do hotel. Era isso. Tinha um banner, né, do lado, era muito... E, pô, só falando em hotel, acho que vou comentar rapidinho do Airbnb da China também, porque não era tão extremo, mas é interessante porque tem um vídeo que eu posso botar pra vocês aqui. Foi o seguinte, esse foi em Hong Kong, que a gente foi na feira de Hong Kong. Depois, quando a gente foi pra China, a gente foi pra Cantão. E a gente foi pra um Airbnb que, assim, ele por fotos era lindo. Lindo, muito bonitinho, preço bom. Cara, quando a gente chegou, primeiro que assim, chegar até lá... O quarto em si, o Airbnb era ótimo. Calma, eu vou chegar lá. O que aconteceu? Primeiro, a gente conversando com o host, né, ali pelo aplicativo do Airbnb, as instruções, a gente não encontrou ninguém. Cara, você saía de uma estação de metrô e era um bairro que parecia, não é industrial, mas assim, não era uma vizinhança exatamente bonita e convidativa e com cara de turista. Aí, a gente para pegar a chave, era um quarto de... Era um shoppingzinho. Uma galeria com várias coisas. Mas uma galeria, tipo, bem pequenininha. E aí a gente tinha que pegar um elevador atrás, que era um elevador de carga. Que era, acho que tinha um ascensorista também meio que sem camisa ali. E a gente ali dentro, e as pessoas olhando pra gente, claramente pensando assim, o que eles estão fazendo ali? Aí subia pra um andar escuro. Nada. Não tinha nada. E aí só tinha um armário, um locker no final do corredor com uma luzinha, parecia filme de terror. Jogos Mortais, ia acontecer ali. Não tinha nada naquele andar, a não ser esse locker. E a gente tinha que ir até o locker pra pegar a nossa chave. Exato. Aí, tudo bem, aí pegamos a chave, aí as instruções. Era num prédio que não é um prédio que tem portaria. Cara, você tinha que entrar por trás dos prédios, numas vielas, e aí você virava curva, e aí, tipo, no fundo era a escada que era a entrada pro prédio, onde de fato ficava o nosso apartamento, e aí tinha uma porta aberta, que era a parte de trás de uma lojinha, e um cara ali trabalhando num negócio também, olhando pra gente, assim, o que tá acontecendo? Cara, aí a gente subia a escada, era assim, meio empoçado, não teve um dia que tinha um cocô de cachorro na escada do prédio, assim. Não, era medonho. Ó, que bonito. A gente sobe. Vou mandar também. Olha que maneiro. Bonito aqui. Legal. Aqui, ó. Deixa eu até... Essa aqui é bem legal também, ó. Ó, que legal. Limpo. Olha lá, maneiro, ó. Não. Aqui nosso não dá pra ver, mas tem um cocô de cachorro ali. E a nossa porta. Mas a gente abria a porta e ele era lindo por dentro. Era exatamente aquilo. Só que o entorno era uma coisa assim, cara, o que é isso? Assim, era muito bizarro. Isso já era na China mesmo, dentro da China. O outro era em Hong Kong. Mas era... Foi bizarro. E agora... Mesmo sabendo que a China é segura, foi péssimo estar ali. Claro, você tá num lugar que assim, você não fala a língua de ninguém, pouca gente fala inglês. E a gente com as nossas experiências, né? Morando no Rio de Janeiro, morando no Brasil, um lugar como aquele, aqui de forma nenhuma seria seguro. Exatamente. E agora a última. Essa é longa, tá? Então se vocês não quiserem, é isso. Mas essa foi o maior perrengue que a gente já passou na nossa vida. Que foi nessa viagem. Que foi nessa viagem também. Ó, eu vou tentar ser o mais breve possível. A gente, antes de ir pra China, a gente fez meio que um pit stop que tinha uma escala em Londres, a gente ficou tipo 2 dias em Londres. E aí, pra ir de Londres pra Hong Kong, tinha escala em Pequim. Então o que a gente fez? Foi Rio-Londres, aí 2, 3 dias em Londres, Londres, Pequim, Hong Kong, e pra voltar pra Londres,
foi Hong Kong, Pequim, Londres. Nessa volta, era quando a gente já estava vindo voltar para o Brasil, e a escala em Pequim era muito longa. A gente chegava 7 da noite, o voo seguinte era só, tipo, sei lá, 7 da manhã. E a gente pensou, cara, a gente vai estar em Pequim, vamos pegar um desses hotéisinhos de aeroporto pra gente pelo menos dormir e de repente a gente faz alguma coisa de noite, vai no restaurante, vê alguma coisa e tal. Aí fui pesquisar no telefone pra poder ver o que tinha pra fazer em Pequim à noite. Aí vi algumas opções, mas, cara, era tudo meio que parecia muito longe. A gente até pensou assim, vamos ver a muralha da China? Só que aí... É como se a gente estivesse no Rio e a muralha da China fosse o Pelourinho. É tipo a coisa de turista que tá indo pro lugar sem saber muita coisa, assim. Eu fui culpado disso. Então, vi que não dava, era 4 horas de distância, de sei lá o quê. E aí, uma hora apareceu um lugar que parecia uma ruazinha pra sair, pra comer. E aí... parecia bonitinho, eu fui ver a distância, putz, o transporte público era 4 horas de distância do hotelzinho de aeroporto que a gente pegou. Só que se a gente pegasse o Uber deles, que é o Didi, tava dando 50 minutos e tava dando, sei lá, o equivalente a R$70. Aí, pô, vamos fazer isso então? Vambora. Aí, ok. Fui lá, chegamos no aeroporto, já começou aqui. Em Hong Kong tava 40 graus, então a gente tava, assim, a gente não tinha planejado isso, a gente decidiu fazer isso no aeroporto de Hong Kong. A gente tinha só uma muda de roupa na nossa mala de mão, e a mala despachada ia ficar lá, porque era só era uma escala, né? E aí o que a gente fez? A gente chegou em Pequim, tava 5 graus, chovendo, então a gente tava meio com um pouco de frio lá. Beleza, chegamos no hotel, aí eu só tinha um pouquinho de dinheiro, que é o que tinha sobrado do dinheiro do renminbi, né, que era o dinheiro chinês. E aí eu pensei, os lugares vão aceitar cartão de crédito, não precisa, não vou tirar dinheiro. Vou gastar esse restante aqui. Aí já cheguei no hotel, tive que pagar uma taxa extra, aí o pouco que eu tinha virou menos ainda. Aí pedi o Didi, cara, aí a Duda falou, pô, vai que não tem lugar não aceita cartão de crédito. Eu falei, verdade, vamos então tirar dinheiro. Aí, na hora de botar o destino no Didi, eu procurei caixa eletrônico que tinha perto do lugar da rua para onde a gente ia. Aí o Didi deixou a gente no primeiro, aí, putz, fechado. Aí tinha um outro perto, a gente foi, putz, fechado. Terceiro, putz, fechado. Eu falei assim, cara, é isso, tá tudo fechado, já deve ter passado o horário. Vambora, vamos pra rua. Só que o mapa, quando você não conhece, as distâncias parecem menores do que são. A gente andou uns 40 minutos depois para poder chegar no lugar. Na chuva, 5 graus. E a gente com um guarda-chuva pequenininho, assim. O meu lado esquerdo era encharcado, que era o que tava fora, o dela direito encharcado também. Ficamos andando muito tempo. Aí a gente chegou na ruazinha, nossa, ruazinha linda. De fato, tinha um rio, assim, na frente, muito bonitinho. Aí falou, pô, agora vamos escolher um lugarzinho realmente bonitinho pra gente ir. Aí chegamos um primeiro, olhamos, aí terceiro, quarto, quinto. Aí uma hora foi um cara muito bonitinho. Falei assim, pô, isso aqui tá sensacional, vamos aqui? Era muito vazia a rua. E era tudo karaokê. Era tudo karaokê. E tinha, tipo, sei lá, 2 pessoas em cada restaurantezinho. Aí quando a gente viu um que a gente falou, pô, vamos nesse, eu já ia sentar, ela falou que não é melhor ver se você aceita cartão? Eu falei, é verdade. Aí tirei o cartão, mostrei pro chinês e ele, não. Aí eu, putz, que bosta, vamos no segundo melhor então. Aí voltamos, fomos no segundo melhor, mostramos o cartão, não. Aí o terceiro, não. Aí entendemos que não se aceita cartão de crédito ali. Aí, putz, que bosta. Tá bom, serviu pra gente pelo menos ver, dar um passeio, né, a rua bonitinha e tal, vamos voltar pro hotel. A primeira coisa, já é difícil você pedir o Didi, porque assim, o GPS às vezes não é tão preciso, né? E você tá num lugar que você não tem muito parâmetro visual, não tem uma loja que você fala, estou na frente disso, é tudo símbolo, né? Aí tinha uma curvinha assim, vamos pedir ali, a gente vê que tinha uma barraquinha do outro lado da rua, vamos ver se ali tem um negocinho pra comer. Pelo menos a gente come alguma coisa, que a gente tava morrendo de fome. Nem sei o que era aquilo, era doce era e esquisito. Eu não sei nem qual era o tipo de comida. Era uma barraquinha, assim. Aí foi, não, cara, é isso, vamos pedir o Didi. Aí atravessamos a rua e ficamos na frente de um restaurantezinho que era uma curva que dava pra identificar no mapa. E aí, no Didi apareceu assim, aí eu até mostrei pra ela. Eu falei, olha isso aqui. Tava dando tipo, existem muitas pessoas querendo Didi nesse momento, sua posição na fila é número 55, tempo de espera estimado 1 hora. Eu falei assim, puta cara, que merda, mas tá bom, ok, vamos fazer o quê? Aí ficamos lá esperando na frente do restaurante, que a gente não podia entrar porque não tinha como consumir, porque não tinha dinheiro. E aí, a gente viu que a nossa posição na fila ia caindo, só que o tempo não diminuía. E tinha uma opção embaixo que estava meio que cinza, você não conseguia clicar, que era assim, adicionar mais dinheiro para ter uma taxa de urgência. Aí dizia assim, não existem carros na sua região. Aí, meu Deus, tá começando a ficar ruim. Aí... Começando. Aí
cara, era isso, o tempo ia passando e tal, aí foi olhar a bateria do meu celular, 20%. Eu pensei, se acaba a bateria, fudeu, não tem o que fazer aqui. Aí, o que a gente fez? Cara, vamos ver se alguém aqui dentro do restaurante empresta um carregador pra gente. Aí entrei, fiz mímica lá, né, apontei pra carregar o celular. Aí o cara chegou com a bateria portátil, porque lá você pode alugar isso. Esse é o serviço, não é um favor. Aí, cara, o cara falou um negócio lá, eu, mostrei o que eu tinha de dinheiro um pouquinho, ele pegou uma nota, fez isso, eu falei, ok. Aí fiquei lá carregando meu celular. Aí, bom, vamos esperar chegar na posição 1 e ver o que acontece. E nisso ela, cara, a minha preocupação agora não é nem dormir, é perder o voo. Porque transporte público tava dando, tipo, era 4 horas e assim, ele aparentemente fecha. Isso já era 11, meia-noite. Aí, cara, chegou na posição 1 e nada. Eu assim, cara, como é que a gente vai embora daqui? Aí pensei, pô, de repente liga pro, sei lá, esses cartões aí tem negócio de concierge, liga pro concierge, mas eu vou falar como é que eu tô, como? É o quê? Tipo, eu tô no restaurante, não sei o quê, tipo, tô na rua tal, eu vou ter que passar, tipo, latitude e longitude, assim, né, no Google Maps. Aí tentei ligar, não consegui, aí falei assim, cara, fudeu, vamos ter que pedir ajuda aqui pra galera. Aí abri o celular com o Google Tradutor, aí comecei a falar com o chinês, aí escrevi uma mensagem, falei, cara, preciso de ajuda, a gente tá hospedado no aeroporto tal, quer dizer, no hotel tal, que é perto do aeroporto, cara, a gente não tá conseguindo Didi, e aí ele aí assim, a gente escrevia, aí traduzia e mostrava pra ele, aí ele escrevia, mostrava pra gente, e ficava nesse troca-troca. E nisso começou a juntar a galera do restaurante, que eram só os funcionários, não tinha ninguém comendo lá. Aí ele assim, pô, mas você não tem WeChat Pay? Aí o meu WeChat por algum motivo não aparecia a opção, mostrei pra ele, ele, ué, ficou mega confuso, mostrou o dele que tinha opção. Aí uma hora ele falou, você não tem dinheiro? Eu falei, eu tenho isso aqui. Ele falou, não é o suficiente. Aí eu falei, cara, se ela tem como você chamar algum táxi que aceita o cartão de crédito, ele, peraí, aí pegou o cartão de crédito e foi lá pra dentro. Pensei, meu irmão, foda-se, clona meu cartão, faz o que você quiser, só me resolve o problema aqui, cara, que eu preciso voltar. Aí, claro que não falei isso pra ele. Aí ele foi lá, voltou, realmente não consegui. Cara, aí uma hora, a gente ficou muito tempo assim, aí uma hora ele falou, cara, se a gente levar você num banco, você consegue tirar dinheiro? Eu falei, consigo. Não tinha certeza. Ele falou, tem que ser um cartão de débito. Eu falei, vambora. Aí eu consigo sim. Cara, aí saiu a gente, nisso já era o quê? 1h pouca da manhã. Cara, a rua absolutamente escura, não tinha uma única alma viva. Nenhuma. Não tinha uma luz acesa, não era nada. Era um lugar, assim, quase que fantasma. A gente seguindo o cara do restaurante, assim, ele morrendo de frio também, a gente morrendo de frio atrás dele. Cara, aí começamos a andar, uma hora a gente viu, assim, na distância, uma luz. E era o caixa eletrônico. Aí o cara, feliz, aí entramos, tava aberto, consegui tirar dinheiro, aí tirei dinheiro pra poder dar pra ele também. Né? Pensei, pô, eu precisaria tirar, a gente precisava ter 140 pra pedir o Didi, pra voltar. E aí eu tirei, sei lá, 200, aí peguei 50 e dei pra ele. Aí ele, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou levar vocês numa rua que tem táxi, aí vocês podem esperar o táxi lá, vocês pegam. Ó, pode ser? Eu falei, pode, aí já pode era ser. uma rua movimentada, mas só com carros, não tinha ninguém na rua, né? Pessoa andando, pouca. Não tinha ninguém. E aí era uma rua, aí a gente chegou numa ponta, aí ficamos lá. Aí, cara, só passava táxi cheio, não passava um táxi vazio. E acontecia um fenômeno, que era assim, a gente ia para um lado da rua, uma rua curta, ia para um lado da rua, não passava táxi nenhum. Aí a gente olhava, brotavam pessoas do chão, aparentemente, e uma porcaria de um táxi vazio na frente dela, eles entravam. A gente, porra, vamos pra lá. Aí a gente mudava de lado, acontecia a mesma coisa desse lado aqui. A gente, cara, o que tá acontecendo? Aí uma hora a gente de cada lado. E começou a acontecer de carro normal, né, de passeio, parar e perguntar, Didi, que é o Uber aqui de lá. que a gente entra no negócio, imagina. Aí não, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente se dividiu, ficou em cada lado, morrendo de frio. E aí nisso, uma hora eu vi, tipo, numa rua que dava assim, um carro com um negocinho aceso de táxi. Eu falei, cara, é ele. Aí quase que pulei na frente dele, fazendo assim, aí ele encostou, eu falei, Duda, vem! Aí ela veio correndo do outro lado da rua, a gente entrou no táxi. Aí, pô, o cara percebeu que a gente tava com frio, ele ligou o aquecedor e tal. Aí a gente, cara, finalmente, né, problema resolvido. Aí chegamos no hotel, tinha sobrado 150 dinheiros. Ele, deu 210. Eu, como assim deu 210? Falaram pra gente que ia dar 150. Tipo, aí eu mostrei e tal. Eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro. Aí eu mostrei o cartão de crédito. Ele, não. Eu falei, meu Deus, e agora? Tipo, o relógio? Tipo, o que acontece? Aí ele, você consegue ir num banco tirar o dinheiro? Ah, meu Deus do céu. A gente na frente do hotel. Na frente do hotel. Aí ele, consigo. Aí ele voltou, levou a gente num banco que tinha perto, aí a Duda saiu, eu fiquei no táxi, a Duda saiu pra tirar dinheiro, voltou, aí a gente voltou pro hotel, aí comeu um cup noodles, que não tinha restaurante no hotel, era tipo uma vendinha. O maior que eu já vi, era um balde. Um balde. O camarão era bem gostoso.
Aí, no dia seguinte, aí dormimos o quê? 2 horas, que a gente chegou no hotel, era tipo 3 e pouca da manhã, tinha que acordar 5 da manhã. E viajei de meia molhada. Todo molhado, porque não deu tempo de secar e era a única roupa que a gente tinha. Então, assim, no final das contas, a gente gastou um dinheiro, assim, desculpa o tempo, pra se fuder, porque não fez nada, não viu nada, a gente só passou o maior perrengue da vida. É isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtido as histórias. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Alguma coisa? É isso, muito legal dividir aqui, É. relembrar algumas coisas. Ok. Então, falem pra gente o que vocês acharam nos comentários. Valeu!